Senhor me entregou um monte de espadas. E Ele falou que essas espadas é para que cada pastor separado venha pegar, porque nós ainda vamos usá-las aqui no retiro. Então, eu pediria para que cada pastor venha ficar com isso na cabeça. Pega logo pela frente. Aleluia. Está um pouquinho alto. Glória a Deus. Parecendo o cabo da sua. Né? Glória a Deus. Não estou concorrendo a nada, meu irmão. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Versículo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Senhor Jesus, obrigado de abrir a palavra e meditar com ela, Senhor. E obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos ajuda, nos convence, nos guia a toda a verdade, Senhor. Por isso, traz a tua revelação para nós hoje, para nós percebermos a nossa riqueza no Senhor. O pastor hoje terminou a mensagem fazendo algumas perguntas. Eu acho que ele deixou algumas bolas picando para ajudar, sem querer pretender responder tudo, mas o Senhor vem instruindo aos pastores a respeito desse encontro aqui, desse retiro, sobre a centralidade de Cristo. E essa mensagem, eu dei um nome para ela, que é: e vocês
quem vocês dizem que eu sou? As pessoas dizem muitas coisas sobre Jesus. Ele é um líder religioso, um profeta, um bom mártir, alguém que cantou uma religião. As pessoas sabem de um Jesus histórico, filho do homem, mas muitas vezes não conhecem esse filho do Deus vivo. Não conhecem o Cristo. Há crentes que não sabem quem é Cristo. Há crentes que sabem quem é Jesus. Você vai falar, que isso? Em algum momento da sua vida, Jesus assumiu ser Cristo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pano. O céu se abriu e o Pai disse: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E ali o Senhor iniciou o seu ministério. Foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Venceu o diabo ali e sempre. Mas alguns crentes conhecem Jesus e não entendem quem é Cristo. Porque Jesus é um homem que nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Mas o Cristo é eterno, é Deus, é o Filho de Deus. O Cristo é aquele que sempre existiu. Nós cantamos hoje de manhã, tem a parte que os homens cantam, né? Aquele príncipe da paz. Canta a parte dos homens. Tu és. Não, essa é todo mundo. Essa é de mulher. Canta a parte dos homens. Eu canto, lá, lá, lá. Hoje eu fui rebelde, eu cantei a parte das mulheres. A parte das mulheres é muito mais bonita, pelo menos hoje, porque eu vou falar de Cristo. E aí as mulheres, ele é meu Senhor. Tem uma parte que fala, ancião de dias, e reinando está. Não, é lindo. Muito ungido, louvor. E ele é o ancião de dias, ele é aquele que sempre viveu. Ele é Deus, é o Verbo. Estava naquele façamos o homem. Cristo está desde o princípio. Se nós formos olhar na figura da árvore da vida, na figura daquele animal que foi morto e as suas peles cobriram a nudez de Adão e Eva. O Cristo, o Cordeiro Pascal, a serpente de bronze, o véu do templo, a rocha que jorrou água, mas também o Cristo manifestado antes de se tornar homem, como aquele anjo do Senhor que encontrou Agar no deserto, aquele anjo do Senhor que aparece a Abraão e anuncia seu filho, aquele que lutou com Jacó, o quarto homem na fornalha, Melquisedeque, o Cristo pré-encarnado. Ou você acha que o Cristo só apareceu quando Jesus nasceu? O Cristo é Deus. O Cristo sempre existiu. E o Cristo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória. A glória do unigênito. E no Novo Testamento nós vemos então o Cristo
homem. E aí que é maravilhoso. O Cristo nascido de mulher precisava ser nascido de mulher, porque o pecado entrou no mundo através de um homem, e o pecado seria vencido no mundo através de um homem. Como por um só homem, o pecado entrou no mundo, com o pecado a morte passou a todos os homens, desde Adão a mulher, mas também por um homem, a salvação veio. Por isso, Cristo, foi dito aqui, em algum momento, de manhã, pelo pastor Fábio, eu vou lá, porque eu não tenho pecado. E ele se fez homem, entre nós, e sem pecado, pôde fazer a obra que está aqui, esse homem, Jesus. E assumiu forma de homem. O Cristo assumiu forma de homem. Assumiu forma de servo. Não usurpou ser igual a Deus. Se colocou em situação de limitação. Limitação até mesmo de passar por aquilo que todos os homens passavam, a morte. Mas a diferença é que ele venceu a morte. Porque, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Porque quando a morte foi procurar o pagamento dela, que era o pecado, ali ela não encontrou. Porque o Senhor, o nosso Deus, o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, não tinha pecado. Então a morte não pôde fazer nada. Aleluia. Aleluia. Agora, o que ele é para nós? O que o Filho de Deus vivo, o que o Cristo ungido, Messias, separado, o que esse Cristo é para nós, irmãos? Nós temos vivido dias onde Jesus se tornou, assim como aquele povo dizia, um monte de coisa, menos o Filho do Deus vivo, menos o Messias, menos o ungido de Deus, menos o Cristo. O que ele é para nós? Qual o efeito de Cristo nas nossas vidas? Qual a nossa condição em Cristo? Eu quero refletir com você nessa noite, pedindo ao Senhor que, assim como Pedro teve revelação de que Jesus era o Cristo, que nessa noite nós tenhamos revelação de quem é Cristo em nós. Qual é a nossa condição em Cristo? Jesus rogou ao Pai em João 17 que fôssemos um com Ele, assim como Ele e o Pai são um. Como é que nós interpretamos, então, a nossa posição em Cristo? Eu queria muita atenção sua, muita mesmo. Se você puder se dedicar por alguns minutos, isso pode fazer diferença na sua vida. Porque há crentes que passam anos e anos e anos e anos sem a revelação de quem eles são em Cristo, porque não conhecem quem é Cristo. Eu peço ao Espírito Santo. Como nós interpretamos a nossa posição em Cristo? Quando nós somos meninos, nós temos uma imaturidade própria de entendermos e agirmos como a palavra de Deus diz lá em Gálatas 4:7, a seguinte coisa: digo, pois, que
todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do céu. Presta atenção. O herdeiro de um trono, alguém que vai ser o rei, enquanto é menino, em nada difere de um servo. É igual ao servo. Por quê? Porque ele não tem condições de se assumir naquela condição a qual está preparada para ele, que ele já tem, que ele já é o herdeiro, mas ele não pode assumir. Por quê? Porque é menino. E sendo menino, não difere nada do servo. Há crentes que vivem como servos e não assumem a sua posição de filhos e herdeiros porque têm cabeça, pensamento, sentimento, entendimento, mentalidade de menino e de servo, e não de filho e não de herdeiro. Então diz lá, todo tempo o herdeiro é menino e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, aí professor, mas, uma ideia contrária, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o quê? A adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou, por quê? Deus enviou aos vossos corações o quê? O Espírito do seu Filho. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Isso está na palavra, irmãos, não é pregação. Nós temos um problema grave, a gente não lê a Bíblia e não descobre esses tesouros maravilhosos do que a palavra de Deus revela para nós. Ele está dizendo aqui com todas as letras que quando chegou o tempo, Deus enviou o Cristo que nasceu de mulher, nos tirou daquele estágio inicial sujeito à lei, nos fez como filhos. Agora que nos fez como filhos, nos deu o Espírito de seu Filho. E para que ele nos deu o Espírito de seu Filho? Para que não sejamos mais como servos, e sim como filhos. E qual é a diferença de não ser servo e ser filho? Ser herdeiro de Deus por Cristo. Herdeiro de Deus. De maneira que viver a vida inteira, nós podemos viver a vida inteira relacionando com Deus sem assumir essa posição. Sem assumir a condição de filho. Uma coisa, irmão, é a sua situação. Você pode estar passando por isso. Mas por exemplo, Mauro hoje, poxa, é difícil. A gente vê, passa um mês, passa 40 dias, a minha filha está lá com probleminha, com infecção. Essa é a tua situação, mas a tua condição é a condição de filho. É a condição de herdeiro, herdeiro das promessas de Deus e da bênção de Deus sobre a filha. Quando tereis aflições, mas tem que não é que eu seu filho. Isso a gente não vai fazer. E a gente pode passar uma vida inteira sem assumir e sem desfrutar desta condição que temos em Cristo, a condição de filhos, assim como Cristo. E se nós somos corpo de Cristo, somos um com Ele, como Ele orou ao Pai para que fosse assim, a nossa vida está em Cristo, é o que a palavra de Deus diz. Cristo é a nossa vida. Nele
vivemos, nos movemos e existimos. E nós precisamos entender isso. Então, essa é a nossa condição. Cristo é aquele que nos levou à condição de filhos de Deus e nos deu o seu Espírito para que a partir de agora, pelo poder e pela ação do Espírito de Deus em nós, nós possamos viver esta vida de filhos de Deus. Deus, a gente não consegue. Isso nós entendemos por revelação. Assim como Pedro. Bem-aventurado Pedro, se não abaixou, só por revelação. E revelação de que nós temos um lugar em Deus com Cristo. Nós fomos batizados em Cristo. Morremos a sua morte e ressuscitamos com Ele. Isso é um fato espiritual dito em Romanos. Assim como Pedro também diz lá em 2 de Pedro 1,4, que nós somos co-participantes da natureza divina. Irmão, você tem ideia, e nós temos ideia de que nós somos co-participantes da natureza divina. Isso não tem nada a ver, nós vamos ver isso aqui hoje, isso não tem nada a ver com a acusação que Satanás põe na nossa cabeça no momento em que a gente fala isso. Nós somos co-participantes da natureza divina. E Satanás fala assim, hã? Oi? Oi? Escuta, oi de Satanás. Somos co-participantes da natureza divina. Satanás, oi? Eu vi o que você fez no verão passado. Não tem problema, Satanás. Porque isso não tem nada a ver comigo. Não vamos ver isso aqui. E nós deixamos de assumir a posição de filhos, porque a gente pensa que isso tem a ver com a gente. Enquanto a gente pensar que isso tem a ver com a gente, o oi de Satanás te prende. Quando a gente sabe que isso não tem nada a ver com a gente, o oi de Satanás não tem muito efeito. Então, irmãos, co-participantes da natureza divina. Se a gente crê nisso ou não crê, não muda que isso seja um fato espiritual. O que muda é que nós, não crendo, não usufruímos dessa bênção. Não usufruímos dessa condição. Nós não assumimos essa condição de que nele somos um com ele, somos filhos de Deus. E aí a gente vive como servo e não vive como filho. A gente vive como servo e não vive como filho. O servo trabalha por salário, trabalha para comer, trabalha para beber. O filho trabalha porque tudo que é do pai é dele. Um filho trabalha porque faz o que vê o pai fazer. Um filho trabalha porque ama o pai e aquilo que ele está construindo junto com o pai também é dele, porque ele é herdeiro e participante junto com o pai. O escravo, o servo não. O servo trabalha por salário. Ele trabalha porque é escravo. O filho é herdeiro. Herdeiros de quê, irmão? O que é que nós somos herdeiros? De outras coisas, somos herdeiros do amor do Pai que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse amor que foi encarnado no Filho Jesus, o Cristo que se encarnou e nos comprou e nos fez participantes desse amor. De maneira que lá em 1 Coríntios 15, de 24 a 27,
Paulo diz o seguinte: quando Cristo tiver destruído todo principado e potestade, presta atenção nisso, irmão. Quando Cristo tiver destruído todo principado e potestade, 1 Coríntios 15, 24 a 27, ele entregará o reino ao Pai, e ele mesmo se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Para que Deus seja tudo em todos. Então, herdeiros do quê? Herdeiros desse destino eterno de sermos unidos a Deus. Você difícil escutar um aleluia. Não escutei nada. Isso foi a coisa mais tremenda que eu podia dizer nessa noite. Herdeiros de quê? Herdeiros de que um dia nós e Deus vamos estar assim, ó, tudo em todos. Deus será tudo em todos. Não me pergunte como é isso, irmão. Não sei. Eu sei que Deus sempre foi um e sempre teve propósito de ser um, embora sendo três. E quis constituir uma família de filhos que um dia voltariam a ser um com Ele. Então, não me pergunte como é. Deus é Espírito. Mas Jesus agora tem um corpo. O Cristo virou homem e tem um corpo. Nós vamos ter também o nosso corpo glorificado. Como é que vai ser esse negócio de ser um todo junto ali? Eu não sei. E não estou nem um pouco preocupado com isso. Mas diz a palavra de Deus que quando Cristo tiver destruído todo principado, potestade e poder, ele entregará o reino ao Pai, e ele mesmo se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o nosso destino, irmão, sermos unidos a Deus, aleluia. E hoje isso se dá através de Cristo. Por isso ele é Salvador e Senhor, sumo sacerdote e mediador. Esse é o Cristo, aquele que nos resgatou, para que Deus seja tudo em nós. Começa a fazer algum sentido a gente pensar que Cristo é esse Jesus garçom que está disponível para os nossos caprichos em coisas que não têm absolutamente nada a ver com o plano eterno de Deus e nem com a sua palavra. E muitas vezes centrado nesse tipo de pensamento. E o que Cristo fez? Ele se ofereceu, deu a sua vida em favor de muitos, sacrificou-se uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Se nós somos corpo, se somos um com Ele, se temos o Espírito dele em nós, a vida dele em nós, por isso somos chamados cristãos, então, o que nós também temos que fazer? Claro que nós temos que fazer. E foi Jesus que falou isso. Temos que tomar a nossa cruz. Morre o Carlos, vive Cristo. E segui-lo, negando-nos a nós mesmos, deixando que ele viva em nós contra ela. Porque nós vamos fazer o que vimos ele fazer. Ele abriu mão da sua glória. Ele se humilhou. Ele tomou a sua vida. E ele voltou e disse: nós vamos abrir mão da nossa glória. Nós vamos tomar a nossa vida. Nós vamos viver em favor de nós.
João 3,16. Isto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso está na Bíblia, irmãos, eu estou falando não. 1 João 3,16. Isto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Está parecendo simples demais. É exatamente assim. O resto é doideira botar na nossa cabeça. O resto é correr atrás do Deus. Esse é o nosso ministério. Isso é Cristo em nós. Isso manifestamos a glória de Deus. Quer um ministério, irmão? Quer um ministério? Quer um ministério? Quem quer um ministério? Acho que já estou entendendo, então. Aleluia. Eu ia falar, você quer um ministério? Esse aqui é o ministério. Para de ficar se mordendo com o irmão, porque não cantou hoje, não cantou ontem, vai cantar amanhã. Para com isso, irmão. Para de se morder com o irmão porque tu orou, ele não orou, ele já orou 3 vezes, tu orou uma vez só. Porque tu foi escalado meia vez, o outro foi escalado 5 vezes, porque ele é amigo do pastor, porque ele é cunhado da esposa do pastor, sei lá como é. Para com isso, irmão. Para com isso. Esse aqui é um ministério, esse é teu ministério. Dê a sua vida pelos seus irmãos. É simples. Aonde? Na igreja. Irmão, vai fazer isso com o porteiro do teu prédio, com a mulher que trabalha na tua casa, com teus empregados, com teu patrão, com teus colegas de trabalho, de faculdade, com as pessoas que se encontram na rua, no trânsito, aleluia, no trânsito, amém. Amém também. No trânsito, irmão, surgem as piores coisas que uma pessoa pode ter na vida. Desejo de matar, desejo de tudo. E os crentes, nós, se dão o direito, justificando tudo, mas ele me fechou. O cara é folgado. Você é quem? Você é Cristo. Você é Cristo. Você tem que dar sua vida em favor do seu irmão. O problema é que a religião começou a dizer que as pessoas não são nossos irmãos. Eu não sou o cara que está na igreja. Mas Jesus falou assim, isso aqui, e o Evangelho falou isso aqui, tratou os homens como irmãos. Porque todos foram criados por Deus. A gente começa a segregar. Aí a gente quer. É crente, não é crente, é da igreja, não é da igreja, é música crente, é música não crente, é carne do açougue crente, carne do açougue que não é crente, a roupa do crente, a loja da internet do crente. Você quer o quê? Ficar um louco, um alienado que não vive neste mundo? Então é um sal que vai salgar o outro sal? É a luz que vai iluminar outra luz? A luz ilumina as trevas e o sal vai salgar aquilo que não tem sabor. Agora, se você é um crente fraco que vai se contaminar e não pode ver nada, não pode fazer nada, não pode ficar perto de nada, não pode falar com ninguém porque vai se contaminar, então o teu ser crente está muito ruimzinho. Talvez você seja um crente, talvez você não seja um nascido de novo e não tenha Cristo em você. Porque Jesus tocou o leproso e não ficou leproso. Jesus conversou com a prostituta e não foi para a cama com ela. Jesus andou com um ladrão, um cobrador de impostos, corrupto, e não entrou na sociedade, nem o nome dele foi para Lava Jato. Pelo contrário, aonde Jesus passou, a prostituta parou de prostituir. Aonde Jesus passou, o ladrão corrupto, o cobrador de impostos, falou, eu restituirei 4 vezes mais.
Sabe por quê? Porque porque Jesus era Cristo. E porque nós temos que fazer a mesma coisa, dar a vida por nossos irmãos, porque nós somos Cristo também. Alguém vai falar, não, eu não sou Cristo. Você é Cristo sim. Se você nasceu de novo, eu acabei de ler um monte de coisa que está na Bíblia dizendo que você está unido com Ele, que você é um com Ele, que você é coparticipante, que você é herdeiro. Pode assumir. O problema é se você assumir achando que você agora é um Popeye. Aleluia. Eu sou Cristo. Você não é nada, você estava morto. E hoje você vive porque Cristo te deu vida. E agora Cristo é a nossa vida. Aleluia. É diferente, tem nada a ver com a gente. Eu gosto quando o Fábio fala assim, aqui é tudo sobre Jesus. All about Jesus. Aqui é tudo sobre Jesus. Aqui é tudo sobre Jesus. Tem nada sobre nós, irmão. Aqui tudo aqui não presta para nada se eu não fosse Cristo. Então, irmãos, tem um ministério? Esse aqui é o ministério. Nós não precisamos fazer muita coisa. As obras que nós temos que fazer já foram preparadas de antemão para que andasse com nós. Nem a obra que tu faz é tua. Tá legal? Eu detesto fazer isso e não vou fazer. Mas agora eu me lembrei de um tempo na minha vida onde qualquer coisa que falava, as pessoas falavam assim, vire para o seu irmão e fala, a obra e ela... Nossa, Deus do céu, cara, não aguentava mais. Você fica igual um doido, daqui a pouco você já... Mas essa era uma boa para falar. Vire para o seu irmão e diga, a obra que você faz também não é sua. Aí fala assim, não, não faz isso não, não faz isso não. Não faz não, faz. Não, não faz não. Ai, ai, ai. Eu também não tenho nada contra quem faz não, porque às vezes é demais. Então, irmãos, o que conta não é o que nós fazemos, é quem nós somos. A carne para nada aproveita. Você pode fazer muita coisa sensacional na carne e não vai aproveitar para nada. Por quê? Porque você na carne, você não está sendo quem você é. Você não está na condição de quem você é. O que importa não é o que a gente faz, é o que a gente é. O que a gente é? Filho de Deus. O que a gente é? Um com Cristo. A gente é corpo de Cristo. E aí, irmãos, nós só podemos fazer algo de valor para Deus estando em Cristo. E isso é pela fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. As pessoas acham que agradar a Deus é fazer muita coisa. Não, agradar a Deus é simplesmente isso, é ter fé para ser. É ter fé para andar. Ser e andar com o quê? Cristo. Então Cristo se entregou, deu a vida por nós, para que nós dessemos a nossa vida aos nossos irmãos. Agora, Satanás, ele não gosta muito dessa história de que as obras que já de antemão foram preparadas para andássemos nelas. Né? Satanás não gosta disso, não. Satanás gosta de desfocar. Ele quer te desfocar. Ele quer tirar o teu propósito disso, como se nós pudéssemos negociar alguma coisa com Deus. Por méritos. E isso começou, se a gente for olhar lá em Ezequiel 28, que é uma alusão a Satanás, você pode ler em casa depois, mas diz lá assim, ó, você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Ezequiel, falando a respeito de Satanás. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou.
Satanás pecou quando ele achou que tinha mérito, porque era sinete da perfeição e prestava um serviço no céu. Ele começou a achar que então ele tinha mérito para negociar alguma coisa e para receber alguma coisa em troca. Então ele se enciumou e ele falou: subirei e serei como o Altíssimo. E é ele que põe na nossa cabeça que a gente tem que barganhar e negociar alguma coisa, como se nós pudéssemos adquirir algo com Deus através de mérito por alguma coisa que a gente faça. Nós somos, as nossas obras em nós são como trapo de imundícia. Nós não temos valor em nada que nós fazemos se não for em Cristo, batizados em Cristo, vivendo em Cristo e existindo em Cristo. Isso é muito sério, irmão, porque isso tira o nosso senso de filho, de simplesmente viver com e para Deus em Cristo e nos torna prestadores de serviço com o olho em qual é a recompensa e o mérito que a gente merece. Isso vem de Satanás. O coração dele se encheu de violência e ele pecou por causa do seu amplo comércio. Isso vem de Satanás, essa é a dinâmica de Satanás. Satanás diz para a gente fazer algo a fim de a gente se tornar alguma coisa. Isso foi assim no Éden. Não foi assim no Éden? No Éden foi: o dia que vocês comerem dele, sereis como Deus. Satanás tem essa dinâmica. Se você fizer, você vai ter. Se você comer do fruto, você será como Deus. Depois ele chega para Jesus no deserto, na tentação, e usa a mesma coisa. Manda que as pedras se transformem. Atira-te daqui para baixo. Adora-me. E para cada uma dessas, manda, atira-te e adora-me, tinha uma recompensa. Faz alguma coisa e eu te darei algo em troca. Mas a dinâmica de Deus é diferente. Cristo morreu pelos nossos pecados quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou primeiro, quando estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mortos em nossos delitos e pecados. É de graça e é pela graça. Por isso, quando a gente faz alguma coisa, é o que está escrito na palavra de Deus, depois que fizermos o que tínhamos que fazer, vamos, certo? Nada sobre nós. Nada sobre nós. João 6, 28 e 29 diz o seguinte: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Lembra que eu falei que era pela fé? Crer naquele que ele enviou. Olha a cabeça do religioso. Olha a cabeça do religioso. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Quem é que te falou que Deus está requerendo alguma obra? Quem foi que falou para esse cara aqui que Deus estava requerendo alguma obra? Porque Jesus na cruz, ele disse: está consumado, está pago, está feito, acabou. É difícil entender isso, porque a gente começa com muito inteligente. Eu quero que você entenda isso espiritualmente. Peço, orei ao Senhor que a gente tenha revelação nessa noite. Porque senão parece que é um evangelho que você não faz nada. Você não precisa fazer mais nada, você não vai na igreja, você não ajuda ninguém, você não faz nada. Pronto, acabou. Tudo que nós fazemos é consequência de estar em Cristo. A vida está em Cristo. Se agora a vida que nos põe de pé aqui, que é o nosso fôlego dado por Deus,
o Espírito que está em nós, sair, o nosso corpo vai cair no chão e não vai fazer mais nada, vai apodrecer. Agora tu imagina o corpo no chão falando que ele pode fazer alguma coisa. É igual lá, rabo da lagartixa. Está lá, cortado fora do corpo, está lá. Ele fala, tá vendo como é que eu estou vivinho aqui me mexendo? Aí a lagartixa vira e fala, daqui a 5 minutos tá paradinho lá. Aí o gato lá e vai embora. O gato pode ser Satanás, sei lá. Esse é o gato da Cinderela, que é Lúcifer. Né? Ô, irmãos, nós só produzimos alguma coisa se estivermos ligados à videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, onde é que tudo começa? Em Cristo. Onde é que tudo segue? Em Cristo. Onde é que tudo termina? Em Cristo. E voltando para o texto lá de Mateus, depois da revelação dita por Pedro de que Jesus era o Cristo, então o Senhor começou a explicar o quê? Olha, bem-aventurado você, realmente, aleluia, Deus te deu essa revelação, eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, e agora eu vou para Jerusalém, eu vou ser perseguido, sofrer na mão dos religiosos, vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia. Afinal de contas, foi para isso que Cristo encarnou em Jesus. Não foi para nos ensinar uma doutrina, não foi para nos apontar os nossos defeitos, mas foi para morrer e ressuscitar, nos reconciliando com Deus, através do seu sangue, através do seu sacrifício perfeito, o qual não tinha pecado, e pôde oferecer-se em favor dos seus irmãos e apresentar a Deus a todos nós como seus filhos. Então Jesus está explicando isso, que agora eu vou morrer, vou ser entregue na mão do religioso, vou sofrer, vou morrer, vou ressuscitar. Aí Pedro pega e fala, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. E aí o que Jesus falou para ele? Quem é que lembra? Arreda Satanás. E por que Jesus falou arreda Satanás, irmãos? Por que Jesus falou arreda Satanás? Irmãos, Pedro estava falando para Jesus, viva para você. Poupe-se. Pense em você. Esquece esse negócio de morrer. Guarda a tua vida. Nada mais satânico do que isso, porque ainda há pouco nós vimos que o que foi que Jesus fez, o Cristo fez, ao se encarnar, ele ofereceu-se a si mesmo em favor dos seus irmãos. E o que é que nós temos que fazer, que nós lemos lá também, com versículos da palavra de Deus, nos oferecermos aos nossos irmãos. Então não tem nada mais satânico do que alguém dizer para você, ei, calma aí, cara, pensa mais em você, fica na tua, não anda nessa não, que negócio de morrer o quê? Que negócio de tomar sua cruz o quê? Que negócio de se negar a si mesmo o quê? Que isso, cara? Você é jovem, vai viver sua vida. Teu casamento não tá bom? Separa, vai para outro. Você é jovem, cara, vai curtir, vai transar com todo mundo. Você já tá velho, cara, com esse negócio, vai ver tua televisão. É tudo que o diabo fala. Pense em você. Pense em você. Mas o Cristo não pensou em si próprio. E nós também não fomos feitos para pensar em nós mesmos. Aleluia. Compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Parece espiritual, né, irmãos? Alguns pastores hoje diriam, aleluia, até que enfim, estou com um obreiro aqui que, meu Deus, esse é fiel. Esse tá comigo, chega junto. Já ouviu? Você conversa com o pastor, tem hora que eu doido. Você conversa, chega junto, chegou, esse obreiro é bom. Esse obreiro é bom, esse obreiro é Satanás. Esse obreiro é Satanás. Rapaz, a gente tem que ter revelação e discernimento.
Aquela mulher que veio atrás, esses são homens, é o filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo não, é servos do Deus vivo, eu não sei o quê. O Paulo já estava com a cabeça cheia daquilo e falou, diabo, e repreendeu. Alguém poderia dizer, olha, esta mulher tem um espírito de revelação. Está dizendo que nós somos servos do Deus Altíssimo. Ô, irmão, não vamos andar distraído com as coisas que parecem ser, mas não são. Você tem que ter, nós temos que ter algo na nossa mente. Cristo se entregou em favor dos seus irmãos. E nós temos que ser Cristo para os nossos irmãos. Nós temos que nos entregar em favor dos nossos irmãos. Então, irmãos, quem é Cristo? Cristo é o que se doa. Quando a gente vira um crente que vive para nós mesmos, passamos a pensar só nas nossas necessidades, a gente deixou de ser Cristo. A gente deixou de pensar no nosso semelhante. A gente parou de dar a nossa vida. A gente parou de expressar o amor do Pai. E aonde que eu tenho que expressar esse amor do Pai? Só na igreja? Por onde você está. Porque Cristo andou pelo mundo fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, libertando pessoas, levantando pessoas, perdoando pessoas, curando pessoas, porque Deus é amor. Ele disse que fazia as obras que o Pai dele fazia. Nós temos que fazer as obras que ele faz, porque ele as faz até hoje, porque Cristo está vivo. Só para lembrar. Só para lembrar. Às vezes dentro da igreja a gente age como se Cristo tivesse morto. Se a gente não fizer as coisas, Cristo não faz nada. Se a gente não meter a organização no negócio, Cristo vai deixar tudo uma bagunça. Se a gente não chamar a atenção de tudo, Cristo não vai resolver o negócio. Mas Ele nos deu o Espírito Santo. Aleluia! 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 Cristo está vivo, hein? Só para te falar, hein? Não vou falar muita coisa não, mas está vivo. Então, irmão, dar a vida, dar a nossa vida para que Cristo viva através de nós. Eu quero fazer uma pergunta. Então, Cristo, pelo que a gente está entendendo aqui, Cristo é aquele que vai fazer a gente passar no vestibular. É. Cristo é aquele que quando eu chegar no shopping, tiver tudo lotado, eu vou falar assim, Senhor, libera uma vaga para mim. Aleluia! Só quero saber se Cristo é isso. Nós temos o direito de ter intimidade com Deus. Eu só quero saber se é esse o Cristo que está aqui nas Escrituras. Eu entendo que você possa fazer o que você quiser. Tem irmãos que viram para mim falar, é o mimo que Deus me deu, não sei o quê. Eu, de verdade, eu não sei isso. Eu não sei, eu não vivo com isso. Mas eu entendo. Porque Ele é nosso Deus, é nosso Senhor, nosso Pai, é nosso amigo, é nosso irmão, tarará. Agora, o que a gente tem que ter cuidado, e por isso estou fazendo essa provocação, é porque às vezes o nosso Cristo começa a se resumir nesse tipo de coisa, que é para satisfazer aquilo que a gente quer, para este mundo, para esta vida natural, para nossos desejos carnais. Você pode não conseguir uma vaga no shopping, porque você é Cristo, porque você tem Deus, que você pode suportar todas as coisas naquele que te fortalece nessa hora também. Agora, o cara que não tem, não pode, porque ele vai ficar irado, ele vai quebrar o carro dos outros, ele vai estacionar na vaga de paraplégico, sei lá o quê. Então, você pode. Você pode ficar desempregado, você pode um monte de coisa, porque você tem Cristo e você aguenta.
chocado. Esses países aí, escandinavos, esses países mais evoluídos, eles têm na cabeça que a gente tinha que se envergonhar. O cara estava falando para mim que chegou lá na Suécia, na fábrica da Volvo, e entrou com um carro, pátio enorme, vazio. Ele entrou e colocou o carro aqui, nessa primeira vaga daqui. A entrada da fábrica é lá. Tem esse pátio todo aqui vazio. Aí o brasileiro que estava com ele, fazendo estágio lá, perguntou: por que você não colocou o carro lá perto da entrada da fábrica? Aí ele falou: porque a gente chegou mais cedo, então eu coloquei aqui para deixar as outras vagas para quem chegar mais tarde. Isso é Cristo, irmão. Isso é Cristo, hein? Isso é Cristo. Se fosse o brasileiro, ele ia enfiar dentro da porta lá, no elevador. Isso é diabo, hein, irmão? Isso é Satanás, hein? Então, irmãos, eu quero te perguntar, quem é que é Cristo? É aquele que vai dar um carro novo? É aquele que, se você fizer aquela oferta especial, vai te dar aumento no trabalho? Quem que é Cristo, irmão? É aquele que vai te dar o apartamento de veraneio? Eu vou responder, só estou perguntando. A minha função é perguntar. Você responde se você quiser falar, pastor, para mim é, para mim é. Fica aí com isso. Eu acho que tem coisas mais elevadas para nós. Então, o Cristo é o que vai transformar a minha esposa. Amém? Sabe quem é que Cristo tem que transformar, irmão? É você. Porque você tem que ser Cristo para a tua esposa. Você não tem que ter a esposa que você acha que você queria e merecia. Você tem que ter a esposa que Deus te deu e ser Cristo para ela, para que ela veja Cristo em você e assim você traga ela para Deus junto contigo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Ah, meu irmão, meu irmão. Ah, meu Deus. Eu escutei um negócio. Estou terminando. Eu escutei uma história triste. O irmão teve um filho doente. Filho com problemas mentais. E ficou muito crente. Ficou crente demais. Sabe aquele crente que você olha assim, ó, arregaçou. Agora eu sou crente. Vou em todas as campanhas de jejum, subir um monte, todos os cultos, vou dobrar meu dízimo, não sei o que. Vou muito crente. Por quê? Porque eu quero que o meu filho seja curado. Que eu quero que o meu filho seja curado. Meu filho vai ser curado. Sabe o que você está vendo ali? Você não está vendo nem fé, nem muito crente. Você está vendo uma armadura e um revólver. Meu filho viu seu doente. Aí o pastor chamou ele e falou assim: vem cá, você está super crente agora com esse negócio. Deixa eu tentar entender essa história tua aí. Irmão, fala a verdade para mim. Se filho tivesse em prateleira para você escolhia esse? Ele falou, não. Aí o pastor respondeu, então acho que não é o caso de você ter um filho melhor. Eu acho que é o caso de que o filho ter um pai melhor. Para ver se isso não se aplica na nossa vida, em várias coisas. A gente quer mudar tudo, quando na verdade a gente precisa ser Cristo. Porque, irmão, o mundo é uma bagunça desde que começou. Irmão. No Éden tinha 2 pessoas só. Se você chamar isso de igreja, é uma igreja de 2 membros. O pregador era Deus. E teve problema lá dentro. O cara se dizia
só nada menos do que Deus. Pastor era Deus. Tudo sempre teve problema. A gente não vai corrigir os problemas aqui. Aí, confusão no Éden, sai, o anjo expulsou lá, botou a espada flamejante, isso aqui. Vamos começar de novo. Vamos fazer agora o dilúvio, vamos começar tudo de novo. Assim que Noé botou o pé em terra, tomou um pileque e arrumou uma confusão com a família danada. Não, mas aí, irmão, sempre foi. Abraão, vou começar a nova nação agora com Abraão. Vamos lá. Aí Abraão vai lá e vai com a serva, com a empregada, não fez nada do que Deus falou. Era com a tua mulher, rapaz, você tá maluco? Confusão, que aí virou um inimigo e dois povos inimigos até hoje, os árabes e os judeus. Você já reparou? Ah, então, é porque Deus faz tudo errado. Deus tem um problema, né? Deus pensa nas coisas e depois dá errado. Não é nada disso, irmãos. Nada deu errado para Deus. A verdade é que Deus já tinha o eterno propósito de manifestar Cristo. E tudo isso que a gente fala que deu errado era para chegar na plenitude dos tempos, onde ele enviaria o seu Filho e manifestaria Deus, Cristo, que seria o resgate dessa bagunça toda e transformando esse homem em alguém que agora se reúne com Deus, reconcilia com Deus através de Cristo. Porque Cristo sempre esteve. Cristo sempre esteve. Não tem nada que deu errado e Deus teve que consertar. Esse é o propósito eterno de Deus. Deus encerrou a todos no pecado para usar de misericórdia com todos e manifestar a sua graça com todos. Esse é o plano de Deus. Então, irmãos, quem que é Cristo? O que vai fazer a gente crescer no nosso organograma eclesiástico? Não, esse eu posso falar que não. Não é que você pagar para mim, não. Você quer falar? Mania que a gente está pegando de falar, Deus vai me honrar. Deus vai te honrar. Honra a Deus, meu amigo. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, irmão, quem é Cristo? É João Batista? É Elias? É Jeremias? É um dos profetas? Quem é Cristo? Nós já falamos quem é Cristo. Eu quero encerrar dizendo que Cristo é o ungido, o separado, é o Messias, é o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é divino, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. É aquele que existe desde sempre. É onde todas as coisas que existem, existem nele, por meio dele, para ele e por ele foram criadas. É a imagem do Deus invisível, é a exata expressão do seu ser. O caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, o mediador é Deus. Cristo é Deus. Cristo é o mistério que esteve oculto dos séculos, no meio daquela bagunçada toda que a gente reputa como alguma coisa que Deus teve que consertar. Não, Cristo é o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações e agora manifestado aos santos. Sabe que mistério é esse? É Cristo em nós, a esperança da glória. Esse Cristo que nós temos que ter a revelação de quem Ele é. Não é o Cristo fofinho, bonzinho, eu quero te beijar e quero te abraçar. Nada contra isso. Não é o Cristo fofinho, cuti-cuti. Também não é o Cristo que tem um machado na mão para ceifar a cabeça de todo mundo pelos seus pecados. Porque ele também disse que não veio para condenar, veio para salvar. O Cristo, esse Filho de Deus vivo, aquele que foi reconciliado com o Pai,
do mesmo jeito que doou a sua vida, nós também temos que doar a nossa vida. E Ele nos fez embaixadores de Cristo. Ele reconciliou o homem consigo mesmo em Cristo. Ele nos reconciliou em Cristo. E Ele nos fez participantes desse papel de levar essa reconciliação adiante, uma vez que agora nós já estamos reconciliados. Eu quero só perguntar uma coisa aqui hoje. Quem é Cristo? É esse Cristo que nós estamos falando aqui que você conhece? É esse Cristo que nós conhecemos? Ou será que o Cristo que nós conhecemos foi porque um dia fomos ao culto e levantamos a mão porque o pastor falou que a coisa encrenca toda ia acabar se você aceitasse Jesus e levantasse a mão? Será que o Cristo que a gente conheceu foi aquele Cristo que nos curou 10 leprosos? Conhecer Cristo. Muitos foram viver a vida curada. É esse Cristo que nós estamos falando aqui que a gente conheceu um dia, que a gente conhece hoje. Se hoje você viu esse Cristo, você é convertido em Cristo. Então entregue Senhor. Porque a gente só pode se entregar a esse Cristo se Ele for revelado a nós. Eu quero verdadeiramente fazer essa pergunta de maneira bem específica e direta. Gostaria que todos, por favor, deixassem de fora, não se colocassem em situação de observadores, mas se você ouviu tudo isso, em teu espírito, você tem convicção de que alguma coisa estava diferente com o Cristo que você conheceu. E hoje você gostaria de se entregar a este Cristo, Filho do Deus vivo, ungido de Deus, o Deus verdadeiro. Eu gostaria que se você entendeu que hoje você precisa entregar sua vida a este Cristo, não ao outro, a este Senhor e Salvador, ungido e Filho do Deus vivo. Você sabe que tem que fazer isso. Eu gostaria que você levantasse suas mãos. Tem alguém aqui? Houve uma revelação de Deus para nós. Quantos estão dispostos realmente a ser Cristo e dar a sua vida e perder a sua vida e entregar a sua vida, morrer por vida a sua vida e parar de viver coisas terríveis para assumir a posição de filho, a posição de herdeiro de Deus por Cristo.
Espírito Santo nos revele agora, hoje, enquanto falamos isso. Quantos estão realmente dispostos a ser esse herdeiro de Deus e doar a sua vida? Fique de pé nesse momento. Fique de pé se você está disposto a isso. Cristo em nós, esperança. Cristo em nós, esperança. A esperança, sem Cristo, nada podemos fazer. Nada podemos. Entregue-se a Ele então. Feche os seus olhos. Faça a sua oração aí no seu lugar. Diga para Ele, Espírito de Deus, ajuda-me na minha fraqueza. Quero me entregar a Ti sem reservas. Eu quero ser Cristo nessa terra. Eu quero que Ele viva através de mim. Eu quero que Tu, Senhor, ocupe tudo. Não mais eu viva, mas Cristo viva em mim. A vida que eu levo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. De maneira que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu sou cheio de problema. Você não entendeu hoje que não é nada sobre você. É porque Cristo está em você. E essa é a esperança da glória. Então levanta suas mãos para os céus. E agradece ao Senhor. Porque Ele te deu o Espírito dEle. Para que você viva em novidade de vida. Para que você viva em liberdade. Para que você viva como filho e não mais como escravo. Que você viva como herdeiro e não como um servo. Quantos podem levantar sua voz e dizer obrigado, Senhor? Obrigado, Jesus. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele é digno do nosso louvor. Digno de nosso agradecimento. Da nossa honra por tudo que Ele fez em nosso favor. Glorifique o nome do Senhor. Erga a sua mão, erga a sua voz e diga aleluia. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, obrigado. Oh, Deus bendito. Que essa noite seja marcada nas nossas vidas como a noite em que nós nos aproximamos mais para ver a Tua face como ela é. Quem é Cristo? Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Agradeço ao Senhor por tudo que Ele falou conosco nessa noite. Aleluia. Aleluia.
Amém!